Estatística em Ação apresenta Episódio 3 Medidas de Dispersão. Fala pessoal! No vídeo de hoje vamos te mostrar como calcular algumas medidas de dispersão, as quais fazem parte da playlist de vídeos sobre estatística descritiva. Então fique conosco até o finalzinho desse vídeo para entender mais sobre esse assunto. E vamos para o vídeo? O que são medidas de dispersão? O primeiro passo é entender o que é dispersão. Então, nada mais é do que a estatística que descreve a variabilidade de um conjunto de dados. Então, vem comigo. Amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Isso vai determinar a nossa medida de dispersão. E a importância que ela traz para a gente. Avaliar a confiabilidade desses dados, identificar os valores extremos em relação à média e à mediana, comparar a variabilidade de diferentes conjuntos de dados e tomar decisões com relação a esses valores. O que é amplitude? Bom, como já vimos nos vídeos anteriores, como calcular o rol, a classe, bom, enfim, agora a gente vai falar um pouco sobre como que encontra a amplitude. Bom, aqui seria uma breve definição. Para encontrar, pega os valores máximos e mínimos. Aí aqui, a gente trouxe a fórmula, que seria a amplitude, né? E o x máximo seria o maior valor, menos o x mínimo, que seria o menor valor. Bom, vamos imaginar uma tabela, onde dentro dessa tabela tem 20 números. E dentro desses 20 números, o maior valor, que seria o x máximo, seria como 10. E o menor valor seria como 2. Bom, para encontrar a amplitude, então, a gente vai fazer o quê? Pegar o maior valor, que seria 10, subtrair do menor valor, que seria 2. Sendo assim, 10 menos 2 daria 8, ou seja, a amplitude seria 8. Variância. A continuação, eu vou falar um pouco para vocês sobre a variância. Mas primeiro a gente precisa entender o que é a variância. Que é uma medida de dispersão, né? Que indica o quão longe os seus valores se encontram do valor esperado. Então, para calcular a variância, a gente sempre vai usar uma fórmula. Eu vou apresentar a fórmula agora para vocês. A fórmula vai ser representada por S ao quadrado, que vai ser igual à somatória do ponto médio menos a média, que vai ser representada por x barra elevado ao quadrado, vezes FI, que é a frequência do estudo, dividido por N, que é o número de amostras, menos 1. Desvio padrão. Então, agora que nós sabemos como calcular a variância, nós podemos definir o desvio padrão. Então, que é uma medida que indica o grau de dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média. Então, quanto maior o nosso desvio padrão, mais espalhados estão os dados em torno da nossa média. E quanto menor esse desvio padrão, mais próximo eles vão estar em torno da média. Aqui nós temos a fórmula para calcular o desvio padrão. Ele é representado pela letra S. E a fórmula é a raiz quadrada da variância. Coeficiente de variação. Bom, entendendo todo o processo para calcular as nossas medidas de dispersão, agora então, para finalizar, nós vamos aprender a calcular o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? É uma medida padronizada de dispersão, né? De uma determinada distribuição de probabilidade ou de frequência. Tá, mas e como eu vou calcular ele? Eu vou precisar do meu desvio padrão, da minha média, e vou utilizar essa fórmula. Então, o meu coeficiente de variação vai ser chamado de CV, aonde vai ser igual ao desvio padrão dividido pela nossa média, multiplicado por 100. Daí eu vou ter esse valor em porcentagem. E bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pela audiência. Não deixem de assistir os outros vídeos da playlist para entender mais sobre estatística descritiva.